Boa tarde, pessoal. Então, vim formalizar mais uma vez o conceito de função quadrática. Vou utilizar o livro porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês estudarem, já que vocês têm o livro e aí vocês podem acompanhar o meu vídeo com o estudo do conteúdo que vem, né? Então, olha só, uma função f de r em r, lembra? Aqui, ó, são os valores de x, aqui são os valores de y, aqui é o meu conjunto domínio, esse é o meu contradomínio. Então, ambos têm valores que pertencem ao conjunto dos reais, né? Como eu já falei para vocês. A gente chama de função quadrática, né? Ou função polinomial de segundo grau, ou apenas função de segundo grau, né? Quando existem três números reais A, B e C, né? Na verdade, quando existe até três números reais A, B e C, porém o A é diferente de zero, né? Então, tal que, ó, a função genérica, como eu venho escrevendo no quadro, a função de x seja igual a coeficiente A, x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c. Então, tem que estar nesse formato aqui. Então, para todo x pertencente aos reais, ou seja, o domínio tem que ser os valores pertencentes ao conjunto dos reais. Então, a gente escreve que a função está em R, de R em R, ou seja, para cada valor de x eu vou ter um valor de y, ambos estão naquele conjunto dos reais, tá? Então, o x aqui tá o quê, né? A elevado a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Então, na verdade, aqui eu estou dizendo que está em função de x, né? Então, lembre-se de que podemos facilitar a escrita. Olha, a escrita também pode estar escrito assim, tá vendo? Mas a lei de formação, ela vem escrita nessa forma aqui, que é o formato que eu venho falando. Mas poderia estar escrito desse formato aqui também, tá? Então, aqui a gente tem, falando um pouquinho sobre a função, ó, o conjunto com o número real f de x, porque lembra que eu falei que o valor de y, que na verdade é o f de x, tem que estar dentro de reais, então que é o valor assumido pela função no ponto x, ou seja, o valor que eu substituir no x, eu vou ter um valor de y, é isso que ele está querendo dizer. Então, ele trouxe aqui alguns exemplos para a gente saber quais são os coeficientes das funções. Tá vendo essa função aqui, ó? O a é um númerozinho que está com x ao quadrado, só que quando não tem é 1. Como eu tenho sinal negativo, então o meu a é menos 1. O meu b é quem está com x elevado a 1. Então, o meu b é 100. E o c não tem. Quando não tem, é 0. Tá vendo? Bom, o outro exemplo aqui, a outra função. O meu a aqui é 3,5. É o valor que está com x ao quadrado. Então, o meu a é apenas 3,5. Não posso colocar que o a é 3,5 x ao quadrado, porque coeficiente são apenas números. Observando aqui, o b é quem está com x, então eu tenho que também considerar um número negativo, b igual a menos 2, e o c igual a 1. No próximo, o a é menos 4, o b é 4 e o c é menos 1. No próximo, o a é 1, porque quando não tem, é 1, lembra? Quando não tem um número do lado da letra, tá? Não é quando não tem aqui na configuração da função, não. Então, quando não tem um número ao lado da letra, é porque esse número é 1, ele está subentendido, tá certo? Bom, eu não tenho um outro termo aqui, um outro monômio, que está com x sozinho. Logo, o meu b é 0. O meu c é o termo dependente. Esse número é π. Π, teoricamente, a gente sabe que é 3,14, aquela dízima não periódica, não é? Como aqui ele colocou o símbolo, né, do número π, então o meu termo c, ele é o termo dependente, ele não tem x, então é menos π. Eu considero um negativo, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o meu a é 13/20, é uma fração, não tem problema. Pode vir raiz, pode vir fração. Todos esses números pertencem aos reais. B é 0 e C é 0. Não tenho nenhum termo com x e nem ele sozinho. Olha outro exemplo aqui. Observe algumas funções que não são quadráticas. Olha isso aqui.
Para ser quadrática, eu tenho que ter um expoente 2. Tá vendo? Ó, expoente 2, expoente 2. Como esse não tem, isso aqui é uma função do primeiro grau, incompleta, que a gente até viu, né, que é a função afim do primeiro grau, né? E essa aqui é chamada linear, porque eu não tenho o termo B, né? Quem lembra do que eu falei na aula do bimestre anterior, lembra que eu classifiquei esse tipo de função. Essa função aqui é exponencial, tá vendo? A gente ainda não trabalhou com ela. Vamos ver depois. Mas a gente está falando de função quadrática. Então, como o expoente não é 2, também não são quadráticas. Não. Tá vendo? Não tem expoente 2. Essa aqui é uma função do terceiro grau. Por quê? Se eu observar os 3 termos aqui, né? Os 3 termos, eu tenho o de maior expoente é o 3, então toda a minha expressão ela é do grau 3, tá certo? Bom, aí a gente vê aqui, ó, e quais das seguintes funções são quadráticas? Eu lembro que eu passei esse exercício para vocês. Olha, essa é quadrática, essa não é quadrática, essa aqui não é quadrática, porque quando eu multiplico esse x vai dar um x ao cubo, e essa é quadrática. Então, esse aqui são A e D só que são quadráticas. Eu lembro que eu também vi com algumas turmas quais são os valores que o T pode ser assumido para que seja uma função quadrática. Olha, observe, esse termo tem que existir. Ele só não existe quando é zero. Então, a condição de existência dessa função para ela ser quadrática, o meu T tem que ser diferente de zero. E nesse caso aqui, o meu T tem que ser 2, ó. Tomou uma outra posição T. Para ser quadrática, o expoente tem que ser 2.